Do primeiro livro de Crônicas, leremos o capítulo 18. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu possa dizer em espírito e verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua, Senhor, nos dando a oportunidade e a felicidade de crescermos juntos, lendo a palavra bíblica. Que eu e minha casa continuemos a ser instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Que nada seja empecilho para que a gente tenha intimidade com o Senhor. Que Deus continue a nos abençoar, é o que desejo. Em o nome do Senhor. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 18 de 1 Crônicas, efetivamente, 17 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jaretou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, sorrindo, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, e que Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei de Davi para saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. 17º e último versículo do capítulo 18 nos diz: Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Pois bem, por meio desses 17 versículos, nos diz o capítulo 18 acerca das diversas vitórias de Davi, com ênfase até o versículo 13, e nos fala sobre os oficiais de Davi, do versículo 14 ao 17. E como finaliza o capítulo 1 Crônicas
Capítulo 18. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Eles têm a linguagem própria, a sua forma, mas a fé vem pelo ouvir. Sucesso.